Agora que você recebeu essa chave espiritual através do Salmo 2, a pergunta é direta. Vai continuar travado, deixando o mal agir em silêncio, ou vai se posicionar com autoridade? Porque orar sem atitude é como carregar uma espada e nunca usá-la. Deus já te deu a arma, agora é você quem precisa lutar. Escreve aqui nos comentários: eu ativo minha proteção espiritual hoje, e coloca o nome de um parente que precisa de livramento. Essa oração pode alcançar vidas que você nem imagina. E se essa palavra falou com você, se te despertou, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que está precisando de libertação urgente. Porque aqui, cada oração é um escudo e cada clique pode ser o começo de um milagre. Existe uma força que atua no silêncio, sorrateira, oculta, quase imperceptível. Ela se esconde atrás de olhares falsos, de palavras ditas com doçura, mas que carregam veneno. E é justamente aí que entra o Salmo 2, como um farol que revela o que está escondido, como uma espada que corta o invisível e separa o que é de Deus do que é disfarce espiritual. Esse salmo não é apenas uma oração bonita, é um decreto. Quando você o declara com fé, você não está apenas lendo um texto, você está acionando um tribunal celestial que começa a julgar toda influência oculta lançada contra sua casa, sua mente e seu destino. E não precisa de rituais, só precisa de constância e autoridade espiritual. Acorde e leia o Salmo 2 em voz alta. Antes de dormir, declare cada palavra como quem levanta uma muralha. Porque cada linha desse salmo é como um tijolo espiritual que fortalece sua proteção. Quem já sentiu calafrios sem motivo, quem teve pesadelos repetidos ou brigas surgindo do nada, sabe? Isso não é só emocional, é batalha espiritual. E o Salmo 2 entra como escudo e espada ao mesmo tempo. Ele bloqueia e corta. Ele protege e revela. E o mais poderoso, ele não apenas protege o ambiente, ele limpa a mente. Quem vive se sentindo oprimido, ansioso ou inseguro, começa a notar uma mudança. A paz que chega não é comum. É como se Deus dissesse: agora é minha voz que comanda aqui. Mas e quando essa voz precisa se levantar contra palavras disfarçadas? E quando quem te ataca usa a boca como se fosse bênção? No próximo ponto, você vai ver como o Salmo 2 também age como silenciador contra toda língua mentirosa. O Salmo 2 não apenas enfrenta os inimigos ocultos, ele desarma os disfarces. Quando as palavras se tornam armas e a fofoca vira feitiço, é esse salmo que age como justiça em forma de oração. Ele declara que os reis da terra podem conspirar, mas Deus ri deles. E isso não é metáfora, é revelação. É o céu dizendo que ninguém se esconde por muito tempo. A oração feita com o Salmo 2 não rebate com gritos, ela silencia com autoridade. Porque quando Deus se levanta em tua defesa, não há sussurro maligno que continue de pé. Quem já sentiu a alma cansada por carregar acusações silenciosas, por ver o próprio nome ser distorcido por quem deveria proteger, entende o valor dessa oração. E há algo prático que você pode fazer agora mesmo. Unja sua porta com óleo, leia o Salmo 2 com voz firme e diga: toda língua mentirosa será calada, todo altar levantado contra mim será desfeito. Essa declaração tem peso no mundo espiritual, e Deus responde com fogo, com luz, com verdade. Mas atenção, a justiça divina não apenas cala os que atacam, ela exalta os que se mantêm firmes em silêncio. Enquanto você ora, Deus revela. Enquanto você se cala diante da calúnia, o céu grita em seu favor. E quando tudo parece escuro, é aí que a luz começa a brilhar. No próximo ponto, vamos falar dessa luz que não só revela, mas também direciona.
Porque proteção sem direção é só metade da vitória. E você nasceu para vencer por completo. Há algo mais perigoso do que um inimigo declarado, o aliado disfarçado. E quando essa ameaça se esconde atrás de conselhos doces, elogios exagerados ou uma falsa compaixão, é a luz do discernimento que se torna indispensável. O Salmo 2, quando declarado com fé, não apenas expõe os que tramam contra você, ele confunde os planos dos que fingem estar ao seu lado. Deus desestabiliza o oculto, quebra alianças malignas feitas em silêncio e revela corações com intenções camufladas. Sabe aquela pessoa que sempre está presente quando tudo vai mal, mas desaparece quando a vitória chega? Ou aquela que se mostra preocupada, mas no fundo deseja ver sua queda? São sinais. E se você tem sentido isso no espírito, esse salmo é a resposta. Faça um exercício. Leia o Salmo 2 e ore dizendo: Senhor, revela quem não é por mim. Repita isso por 3 dias e preste atenção. Os comportamentos mudam, as máscaras caem e Deus mostra o que o coração não via. O que vem a seguir é o ponto mais poderoso, porque quando os falsos são revelados e a luz se estabelece, chega o momento de purificar tudo ao redor. Sua casa, sua mente, sua alma. E é nesse ambiente limpo que Deus constrói o novo. Fica comigo, porque a próxima parte é um divisor de águas. Os maiores ataques espirituais não vêm de rostos desconhecidos, mas de mãos familiares. São sorrisos que escondem intenção, conselhos que soam como apoio, mas são setas disfarçadas. E é exatamente por isso que Deus nos entrega armas, como o Salmo 2. Esse salmo não foi escrito apenas para ser lido, mas para ser usado como lente espiritual. Ele revela, ele sacode estruturas, ele tira a poeira que encobre o real caráter das pessoas ao nosso redor. Não é magia, é discernimento ativo, vindo direto do Espírito Santo. E a pergunta é: você tem coragem de saber quem está de verdade ao seu lado? Porque quando você ora com propósito e faz do Salmo 2 uma chave diária, os véus começam a cair, laços tóxicos se desfazem, falsas amizades se rompem naturalmente e a libertação começa. Pessoas somem da sua vida sem explicação. Não se assuste, é Deus limpando o terreno para algo novo crescer. Mas atenção, quando Ele remove, é porque vai posicionar. Esse posicionamento vem com autoridade. Você não é qualquer um. Quando invoca esse salmo, você se alinha com o céu. E quem anda em aliança com o céu assume um lugar de autoridade invisível. A partir daqui, prepare-se, porque a próxima etapa vai te ensinar a como manter essa posição e usar a sua voz como espada para cortar o que ainda insiste em te prender. Existe um momento exato em que o espírito desperta e a pessoa deixa de se enxergar como alvo e começa a agir como autoridade. O Salmo 2 não é um poema para consolar os fracos, é um decreto para empoderar os filhos. Eu te constituí como herdeiro, eu te darei as nações por herança. Não é metáfora, é realidade espiritual. Quando você ora esse salmo com entendimento, você não está só pedindo proteção. Você está assumindo o seu lugar como guerreiro celestial, com domínio sobre territórios que antes pareciam perdidos. É por isso que quem ora com fé firme começa a ser respeitado até no invisível. As palavras mudam, o andar muda, a atmosfera ao redor muda, a presença passa a incomodar quem anda em trevas. E as flechas vêm, mas não atravessam, porque aquele que caminha em autoridade espiritual não precisa se defender, ele apenas declara. E quem declara com convicção silencia o mal antes mesmo que ele se manifeste. Quer um exemplo prático? Comece seu dia dizendo: hoje eu caminho como herdeiro. Nenhuma palavra contra mim terá poder. Repita isso por 7 dias,
junto com a leitura do Salmo 2, e observe: portas vão se abrir, pessoas que te atrasavam vão se afastar. E o melhor, você vai começar a se enxergar como Deus te vê: filho, autoridade, voz que governa ambientes espirituais. Mas ainda falta um passo: transformar essa autoridade em escudo permanente. E isso é o que a próxima etapa vai revelar. Fica comigo. As palavras lançadas como flechas podem parecer inofensivas à primeira vista, mas no espiritual elas carregam veneno. Calúnias, fofocas, comentários sorrateiros. Tudo isso é como uma nuvem escura tentando se instalar sobre sua vida. E quando não é combatido, isso se transforma em atraso, enfermidade emocional, quebra de conexões e fechamento de caminhos. Mas o Salmo 2 surge como um martelo celestial, capaz de esmagar essas sementes do mal antes que germinem. Quem entende esse salmo não apenas se protege, ele muda a frequência da atmosfera ao seu redor. Você já sentiu como se estivesse sendo julgado em silêncio? Como se olhares te atravessassem com malícia e ninguém soubesse o porquê? Pois saiba, onde há mentira, há brecha espiritual. E onde há oração com fé, há blindagem. Ao recitar o Salmo 2 por 7 dias, escrevendo as acusações que vieram até você e cancelando-as com a frase "nada forjado contra mim prosperará", você está ativando um escudo que não apenas repele, mas devolve. E o mais incrível, tudo o que foi dito contra você se desfaz no ar. Mas não para por aí. Quando a mentira insiste, Deus se levanta. E quando ele se levanta, o injustiçado é exaltado e os que tramaram caem por terra. A próxima parte vai revelar como a justiça do céu entra em cena com ira santa e muda tudo a seu favor. Fica comigo. Agora que você já entendeu a profundidade espiritual do Salmo 2, a pergunta é: vai continuar aceitando viver travado ou vai se levantar com autoridade e fé? Porque não adianta só ouvir, é preciso praticar. A proteção de Deus se ativa com atitude, com constância, com oracal sincera. Então me diga, quantas vezes você deixou a inveja te abalar ou a fofoca te desequilibrar? Quantas vezes você sentiu que algo estava errado espiritualmente, mas ignorou o sinal? Talvez hoje seja o dia de romper com isso de uma vez por todas, de declarar em voz alta que sua vida não será mais manipulada por forças ocultas, nem dominada pelo medo. Que essa oração não seja só mais um vídeo, mas o início de um novo ciclo espiritual, de vitória e clareza. Porque quando Deus se levanta, nenhuma magia negra permanece de pé. E agora que você já recebeu essa chave, vai esconder ou vai usar? Se isso falou com você, se essa mensagem despertou algo aí dentro, escreve nos comentários. Eu ativo minha proteção espiritual hoje. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que está precisando de libertação urgente. A próxima transformação pode começar por esse clique.